17, 18, 21 e 22. Bom, a polinização é um processo importante para o ciclo de vida da planta. Por meio dela é possível acontecer a união do grão de pólen masculino com o óvulo feminino, momento chamado de fecundação, tá? Quando são geradas as sementes para que novas plantas possam nascer, tá? Para que nasçam novas plantas. O pólen também pode ser levado de uma flor para outra pelo vento. Mas das plantas que apresentam flores, a maioria é polinizada por algum tipo de animal, principalmente insetos como borboletas e abelhas. Aves como beija-flores e até mesmo morcegos também atuam na polinização. Foram assim ao longo da evolução, as plantas com maior reprodução foram aquelas que mais chamavam a atenção dos animais com sua cor, seu cheiro e a quantidade de néctar, substância açucarada que as flores produzem justamente para atraí-los, tá? Abelha, ó, borboleta, a mosca lá na flor, o beija-flor e o morcego. Animais realizando, né, a polinização das flores, tá, gente? Você imagina o que esses animais estão fazendo nessas flores? Estão se alimentando do néctar. Em relação entre os animais e as flores, é muito benéfica, tá? Essa relação, né? Pois por meio deles as flores conseguem se reproduzir enquanto os animais se alimentam. Olha só, né? Essa troca. Os dois lados saem ganhando, os animais se alimentando e as flores reproduzindo, né? Assim, eles permitem a reprodução da planta com a formação de frutos e sementes. Portanto, a polinização ocorre da seguinte maneira. Os animais, ao se aproximarem para buscar o néctar, encostam na parte masculina das flores, onde estão os grãos de pólen. Essa aproximação faz com que os grãos de pólen se soltem da flor e grudem nas patas, asas e outras partes do animal. O animal, ao se deslocar para outras flores, solta os grãos de pólen que caem sobre a parte feminina da flor, propiciando a reprodução, né? Então é assim que ocorre lá, tá? Esse processo aí de reprodução. Os animais, eles pegam lá o pólen, né? Encostam nas asas, nas patas, e aí eles levam para outra flor, se misturam, né, lá com a parte feminina, e aí as plantas se reproduzem, tá? Os grãos de pólen podem cair sobre a parte feminina da mesma flor ou outra flor na mesma planta ou em plantas diferentes, tá? Além dos animais, o vento também pode levar os grãos de pólen da parte masculina para a parte feminina da flor, tá? Então também tem essa outra maneira de reprodução. No caso dos pinheiros, os estróbilos exercem a função das flores, mas são polinizadores pelo vento e não precisam chamar a atenção de polinizadores, tá? Ó, uma abelha coberta de pólen, olha só, faz o transporte dele, permitindo a reprodução de plantas. Assinales afirmativas verdadeiras. Gineceu corresponde à parte feminina da flor. Tanto gineceu como androceu produzem grãos de pólen. Somente animais agem como polinizadores. Polinização e produção de alimentos. O uso de pesticidas, que são substâncias químicas tóxicas, nas plantações para eliminar pragas, está entre as principais causas do desaparecimento dos polinizadores em algumas regiões, já que o veneno também age sobre eles, né? O veneno age sobre aqueles insetos ali, matando, né? Além dos pesticidas, as alterações no meio ambiente em que vivem acabam afetando as populações desses polinizadores. É o caso de muitas abelhas nativas que sobrevivem do néctar e de espécies de plantas de florestas devastadas, né? Quando as florestas elas são devastadas, né? Acaba assim, vamos dizer, acabando parte das flores, né? Morrendo parte das flores devido ao ser humano, devido a outras coisas. Aquela parte ali de insetos que vivia ali naquelas flores, ela acaba morrendo também, né? Não tem para onde ir, então ela acaba morrendo. E isso é muito prejudicial, né? Sementes. As sementes são originadas na flor
de pólen. Após a reprodução, encontramos dentro delas uma estrutura que, quando em condições ideais, dará origem a uma nova planta. Tá? O feijão é um exemplo de semente. Note uma delas brotando e se formando. Tá? O feijão é um exemplo de semente. Note uma delas brotando e se tornando uma nova planta. Algumas plantas, como os pinheiros, apresentam sementes nuas, ou seja, sem nenhuma proteção. Tá? O pinhão é a semente de árvores chamadas araucárias, tá? Típicas de regiões frias. Olha aqui a imagem. Já pensou em quantas sementes fazem parte da nossa alimentação? Veja a imagem abaixo e comente quantas delas você conhece. Né? Olha aqui. Cada sementinha dessa aqui. Vamos comentar lá na aula online quais vocês conhecem, tá bom? Sementes de variadas espécies que são utilizadas na nossa alimentação. Frutos. Os frutos são formados a partir da parte feminina da flor após a reprodução, que se desenvolve para proteger as sementes. Os frutos podem ter variados formatos, cores e sabores. Alguns frutos são chamados de carnosos, como a melancia, a goiaba e o pepino. Outros são secos, como as castanhas, as nozes e o amendoim. Vale lembrar que algumas frutas podem não apresentar sementes, como a banana. Tá? Olhem, dê uma olhadinha aí nessas frutas, tá? Os frutos são uma proteção para as sementes e também são ótimos chamarizes para animais dispersores, aqueles que poderão carregar as sementes para bem longe e então aumentar a área de vida da espécie da planta. Tá? O morcego se alimenta de frutos e ingere as sementes. O morcego voa e, ao defecar, acaba liberando sementes longe. Defecar. O que é defecar? Fazer o número 2. A semente germina e aquela espécie de planta aumenta sua área de vida. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As folhas têm a função de reprodução nas plantas. O caule sustenta e faz o transporte de água e nutrientes pela planta. A raiz fixa a planta ao solo e absorve água e nutrientes. As flores dão origem aos frutos e às sementes. Então, marca aí verdadeiro ou falso. No Brasil, há mais de 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão que são excepcionais polinizadores. Elas são essenciais em ecossistemas naturais, mas também em inúmeras culturas agrícolas, como café, tomate, abacate, manga, coco, morango, pepino, pimentão, etc. Tá? Então, aquilo que a tia fala sobre não matar as abelhas, né? Já falo aqui, falo no online também, né? Que não podemos matar as abelhas. Olha a importância das abelhas. Abelhas e a polinização. A polinização é a transferência do pólen, né? Da estrutura reprodutiva masculina de uma flor para a estrutura reprodutiva feminina da mesma flor ou de outras flores da mesma espécie. Esse processo permite a formação de frutos e sementes que, futuramente, produzirão uma nova planta. Em alguns casos, como milho, trigo e arroz, o pólen é transportado pelo vento. Outros agentes polinizadores são a água e a gravidade. Tá? Porém, na maioria das plantas com flores, alguns animais são os responsáveis pela polinização. Na grande maioria dos casos, entre os animais polinizadores, nenhum é mais eficiente do que a abelha. Tá? Graças ao seu trabalho de coleta de pólen e néctar, voando de flor em flor, as abelhas polinizam as flores e promovem a sua reprodução. Além de permitir a reprodução das plantas, esse trabalho também resulta na produção de frutos de melhor qualidade e maior número de sementes. Todo esse processo resulta na base de toda uma cadeia alimentar, né? Cadeia alimentar, que é a relação de um alimento entre os diferentes animais do ambiente, né? É necessária essa cadeia alimentar para que todos, né, os animais, eles consigam se alimentar. Podemos concluir, então, que a polinização é um processo importante também na produção de alimentos para o ser humano, pois possibilita que as plantas se reproduzam e cheguem
a dar frutos, né? Então é muito importante também para o ser humano. Relacione as colunas, tá? Nós temos aqui, ó, A, B, C, D, E, F, raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Você vai relacionar essa parte aí, tá bom? Os frutos são uma das partes das plantas mais utilizadas na alimentação. Como surgem os frutos? O que é polinização e qual parte da planta está envolvida nesse processo? Qual a consequência da polinização? 7. Quais são os principais agentes polinizadores? As flores podem ser polinizadas pelo vento. Isso aqui já é em outra página, tá bom? As flores podem ser polinizadas pelo vento, pela gravidade e até pelos animais. Entre esses animais estão as abelhas. Descreva a importância das abelhas na produção de alimentos. Isso tudo você encontra aí no seu livro, tá, gente? É só você procurar aí nesses textos que a gente falou, você vai encontrar aí. Coloque em ordem as etapas da polinização. O que acontece primeiro, o que acontece segundo, terceiro e quarto? Coloque em ordem aí. Os coqueiros produzem frutos, os cocos, né? Apreciados no verão por sua água doce e refrescante. O coqueiro produz flores? É um desafio. Pesquisa aí, procura saber e responde aí, tá bom? Por hoje é só e até o próximo vídeo.